Muito bem, a gente continua falando sobre isso aqui nos estúdios, sobre os cuidados para você evitar a rinite e tratar quando ela já é uma realidade, com o Dr. Jamal Azan, que está com a gente aqui nos estúdios. Você viu, adorei as dicas que o senhor deu na reportagem. Viu? Obrigado, porque ficou muito claro para a gente entendeu exatamente o que não funciona, o que cria problema e o que realmente pode ajudar a evitar esse problema. É muito bacana porque nós fomos para casa da pessoa e nós vimos que, apesar das pessoas saberem que poeira faz mal, umidade faz mal, aquele monte de bichos de pelúcia, quando eu levantei o colchão, tinha um tufo de pó. Mas o que a pessoa faz? Sabendo de tudo isso, deixa para lá. Aí vai deixando para lá, aí os sintomas vão se repetindo, os sintomas vão incomodando a pessoa, mas a maioria faz o quê? Vai levando. As pessoas se acostumam a viver com aquela dificuldade em respirar, com o nariz escorrendo. A pessoa acha que isso é normal e tem que viver dessa forma, quando na verdade não precisa. É esse o problema. Com certeza, Zuca. É muito comum no meu consultório, a pessoa chega e eu pergunto, você respira bem? Aham. E o seu nariz coça? Não. Não, o nariz não coça, não. Tá tudo em ordem. É porque a pessoa nem percebe. Já virou quase Eu, inclusive, também não tenho esse problema. Não tenho esse problema de jeito nenhum. Não, Mário já está até com o lencinho preparado. Doutor, faz parte da cultura nossa a utilização de muito tapete, muita cortina, os bichos de pelúcia, como o senhor bem falou. Isso eu estou falando na época dos nossos avós, que era normal ter cortina para todo lado, enfim. E a gente dificilmente vinha nossos avós tirando cortina. A poluição mudou, aumentou muito nas grandes cidades também. Então isso é uma tendência que vem diminuindo? Sem dúvida nenhuma. A orientação que a população está recebendo cada vez mais é muito importante, mas também tem uma questão, viu? As pessoas estão sofrendo cada vez mais. Então a hora que o bicho pega, mesmo de verdade, é que você começa a mudar, né? Igual a casa da Sara, a Sara sofria muito de rinite. Então quando foi mudar de apartamento, então houve uma preocupação muito grande em relação ao ambiente. Então isso é importante que as pessoas saibam quais são os estímulos negativos e se preocupem com isso. E também tem uma coisa muito importante, a nossa sociedade hoje, ela faz com que as pessoas vivam cada vez em ambientes mais confinados. Falta de segurança. Falta de segurança. Verdade. A criança não brinca mais na rua. E todo mundo sabe que poeira de rua não gera rinite. O que gera é poeira doméstica. Eu achei interessante que na reportagem o senhor explicou, inclusive, para as crianças. Foi bem didático. Foi muito Agora bacana. A gente está recebendo perguntas aqui das pessoas, dos nossos internautas. O Jair de Montes Claros, Minas Gerais, ele pergunta assim: doutor, a rinite causa aquele problema de entupimento que a gente acaba se viciando naquele remédio de pinga-pinga o tempo todo? E tem outra perguntinha também da Marta, de Rio Claro, interior aqui de São Paulo. Pergunta se existe a vacina contra a rinite. Ótimas perguntas. Jair, veja bem, quais são os principais sintomas de rinite? Então, nariz entupido, espirros, coriza, o nariz escorrendo o tempo todo e a coceira, né? Agora, qual dos sintomas da rinite incomoda mais? Nariz entupido. Claro, você não respira direito. Não respira direito. Então, o que a pessoa vai fazer? Vai no farmacêutico, né? E falar lá, dá um remédio aí para eu pingar. Ao invés de tirar a poeira de casa, pois né? Então, ao invés... Que é um vasoconstritor, né? Exatamente. Os vasoconstritores, como eu falei, a gente tem carninhas dentro do nariz. Elas incham pelo processo alérgico. Sabe quando leva uma picada de inseto? O alérgico não fica inchado? Não é Isso bem grande? com o nosso então nariz. A poeira faz a mesma coisa lá dentro, só que dentro de um canal onde passaria o ar, só que não vai passar mais porque inchou. Aí a pessoa vai lá, pinga, ó, muito legal. Daqui a 2 horas que acontece, fica ruim de novo. Pinga de novo. Ela acaba viciando mesmo nisso? Com certeza, isso nós chamamos tecnicamente de rinite medicamentosa, mas é um vício no remédio. Qualquer outra pergunta, A outra Mari? pergunta é se existe vacina contra a Não rinite. existe vacina contra a rinite alérgica. Vacina contra a rinite alérgica é cuidar bem do ambiente da sua casa. Sem dúvida nenhuma, os hábitos domésticos, a preocupação. Gente, informação hoje é fácil, você consegue ler, só que não é só ler, é transformar a sua informação em atitudes e fazer com que o seu ambiente respiratório, especialmente o quarto de dormir, seja perfeito. Por que o quarto de dormir, né?
Porque a gente está com o metabolismo diminuído, as defesas diminuídas e a gente está imóvel, parado o tempo todo. E quanto que a gente passa da nossa vida no nosso quarto de dormir? Praticamente 1/3 da nossa vida. Doutor, o Edu tocou num ponto muito interessante aqui, porque hoje a gente usa muito o chamado piso frio nas casas, mas quando a gente era garoto, tinha muito carpete, isso era muito comum, em alguns lugares ainda isso é comum, dependendo da região onde você mora especialmente. Eu lembro que minha mãe tirou tudo que era carpete de casa justamente por conta da alergia dos filhos. Isso. Então ela arrancou tudo que era carpete e não tinha mais. Quando a pessoa tem esse tipo de coisa, isso eu estou falando para carpetes, para tapetes, para sofá, que muitas vezes a pessoa fica com o sofá a vida inteira e não lava o sofá. Isso. De quanto em quanto tempo é importante você fazer a higienização destes móveis para você garantir que o seu ambiente fique limpo? A realidade é que o indicado é praticamente impossível, porque o indicado é a cada mais ou menos 6 meses fazer uma higienização completa. Agora, lavar sofá, aquela coisa lavar sofá não dá. Então, para quem é alérgico, a gente recomenda o sofá com tecido impermeável, no qual você possa passar um pano. Né, para que fique mais fácil, não junta todo o pó e você passa o pano, não precisa pôr as capas, tudo, né? Agora você falou uma coisa interessante, eu não sei se você vivenciou a hora que tirou o carpete. Meu Deus. Você lembra dessa cena? Mas como se fosse hoje. É uma cena tempestade marcante. de areia no deserto. É literalmente a poeira debaixo do tapete, né? Exatamente. Então, o carpete, na verdade, ele é um grande veneno para o alérgico, né? É confortável? Sim, é confortável, é bacana, mas a gente tem que se adaptar. Ótimo, doutor Jamal, muito obrigado pela aula mais uma vez. Imagina, Faremos outras dessas, hein? Vocês, vamos lá. Muito obrigado. Ó, que o nosso estúdio é arejado aqui, ó, entra sol, tá vendo? A gente está cuidando disso. Aqui o estúdio foi aprovado. Aprovado, muito bem.